Olá a todos, sejam todos bem-vindos em Apocalipse, a verdade revelada, toda a verdade revelada. Hoje nós vamos estar falando qual é o único meio que a pessoa, na grande tribulação, porque Jesus vai vir só na grande tribulação, depois que o anticristo se manifestar e perseguir a igreja, como eu tenho falado muitas vezes. E qual é o único meio da pessoa se salvar na grande tribulação, não sofrendo as consequências? Que muitos vão rejeitar o selo do anticristo, mas vão sofrer as consequências. E muitos que receberem, ou a maioria que vai receber o selo do anticristo, o sinal do anticristo, esses já estão condenados à eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas qual é o único meio da pessoa poder ser livre e estar pronta para ser arrebatada e ser livre das dores que irão acontecer na grande tribulação? Então nós vamos ver isso na Bíblia. Nós vamos primeiro em Apocalipse 9:4. Diz assim: E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, quando foi aberto o poço do abismo, e subiu fumaça, poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi dado o poder, como o poder que tem os escorpiões. E eles iriam ferir o ser humano por 5 meses. Fora todas as outras pragas, todas as outras consequências que virão com os toques das trombetas. Então, o que vai acontecer? Somente aquelas pessoas que têm o selo do Espírito Santo vão estar prontas para o arrebatamento e vão ser livres de todo o tormento quando estiver na grande tribulação. E o que é esse selo? Ora, nós vimos em Apocalipse que Jesus selou 144 mil, 12 mil de cada tribo. Muitos teólogos falam que esse 12 mil de cada tribo são povos de várias nações, gentes de várias nações. Isso não é verdade. Isso está falando de 12 mil de cada tribo de Israel, onde Dan ficou de fora. Se você ver, foi acrescentado a outra tribo de José. Por que Dan ficou de fora? Por causa da idolatria. Quando a gente vê no começo da Bíblia, eles pegaram aquele sacerdote da casa de Mica e fizeram uma estátua e fizeram Israel pecar. E por causa desse pecado, Dan ficou de fora. E Dan não tem herança. O único meio de uma pessoa da tribo de Dan ser salva é através do Senhor Jesus Cristo. E por que Deus escolheu 12 mil de cada tribo? Se você for ver os judeus, até hoje eles estão esperando o Messias. E eles não aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles rejeitam, eles desprezam. E o próprio Jesus falou, e o João Batista também, que o machado estava posto na raiz da árvore. Toda árvore que não desse fruto seria lançado fora. E isso foi um recado para Israel. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que dessas pedras meu Pai pode suscitar filhos de Abraão.
E é isso que vai acontecer. Desses coração duro do povo de Israel, Deus vai suscitar 144 mil, 12 mil de cada tribo, por causa da aliança, do pacto que ele tem a Abraão. Então, por causa de Abraão, Israel não poderia ficar de fora. E por causa de Abraão, Deus vai prover um meio e vai salvar 12 mil de cada tribo. Porque o próprio judeu em si, ele não aceita o Senhor Jesus. Até a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, os judeus eram recebidos no seio de Abraão. Então, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, quando ele ressuscitou, primeiro a entrar no paraíso de Deus foi o ladrão. Então, o paraíso era para todos que creem em Jesus. E como os judeus não creem, eles morrem, depois de Jesus estão indo para o inferno. E só há um meio para que todas as pessoas possam ser salvas, através do Senhor Jesus Cristo. E como Deus tem um pacto com Abraão, então Deus ele vai selar 12 mil de cada tribo. E também, depois que você vê os 12 mil na mesma passagem, João olha e vê uma multidão de selados. Então, aí, o que é esse selo? O que seria esse selo? Esse selo é bem claro aqui na Bíblia. Vamos aqui em... Deixa eu ver primeiro aqui. 1 Coríntios... 2 Coríntios, se eu não me engano, 1:24. Vou achar aqui, só um minuto. 2 Coríntios 1:24. Deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpem. 2 Coríntios 1:22. O qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Aqui está escrito nossos corações, e muitas traduções é mente, porque o certo aqui está querendo, a tradução original do Koiné quer dizer o interior, mente, não é coração, porque Deus ele procura pessoas que adorem espírito em verdade, no espírito, na inteligência, na mente. Então ele não colocou o espírito dele no nosso coração. Ele restaura o coração, mas ele colocou espírito no nosso espírito, que é na nossa mente. Então está escrito assim, o qual também nos selou e deu o penhor do espírito em nossa mente. E isso é a salvação, para que todas as pessoas serem salvas, elas precisam aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receber o selo do Espírito Santo, que é o penhor de Deus para a gente. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se a pessoa não é dele, ela não tem o Espírito Santo, ela vai morrer, infelizmente, e vai para o inferno. Ela corre perigo agora, e na grande tribulação, ela vai sofrer muito, e muitos não vão suportar, e vão acabar se entregando para a marca da besta. E muitos não vão ser arrebatados. E vão ficar com as nações de Gog e Magog. Por quê? Porque não tem o selo do Espírito Santo. Só vai ser arrebatado quem tiver o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. É muito importante. Olha o que fala em Malaquias 3:1, o anúncio do Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, que foi João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor aqui é Deus, Senhor Jesus Cristo. Ele foi ao templo. A quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa profecia está falando que Deus viria ao templo. E que ele enviou para preparar o caminho. João Batista veio e preparou, e Jesus pregou no templo. Jesus ele veio ao templo e deu esperança para que eles pudessem se converter, mas a maioria rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Mas o que tem a ver isso com o selo? Aqui, está falando assim: eis que envio o meu mensageiro, o caminho que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo. O Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, que vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava meditando nessa palavra, e Deus falou.
Para uma pessoa poder receber o Espírito Santo, ela tem que desejar. Ela tem que ouvir a voz dos mensageiros de Deus que tem pregado de dia e de noite, falando para as pessoas: abandona o pecado, abandona o erro, sai da vida velha. Porque as pessoas muitas vezes estão amontoando as igrejas, mas a maioria das pessoas, elas estão no pecado, no erro, estão ainda com o coração preso no pecado e não conseguem largar mentira, o adultério, a prostituição, a masturbação, o engano. São uma pessoa dentro da igreja e outra fora. E elas não conseguem se libertar. Elas não têm um entendimento da libertação. Pessoas falando mal de uma placa de igreja, de outra placa de igreja. Placa de igreja nenhuma vai ser salva. Quem vai ser salvo são as pessoas lavadas e remidas no Senhor Jesus Cristo, que tem o selo do Espírito Santo. Então, para a pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que preparar o caminho. Ela tem que buscar. A primeira coisa para buscar é rever o conceito dela, se realmente ela aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque lá em Apocalipse fala assim, que o sangue de Jesus Cristo destruiu os nossos pecados. As pessoas aceitam Jesus de boca, então o sangue do Senhor Jesus Cristo não tem poder na vida dela e não consegue destruir o pecado, o fracasso da vida dela. E ela vai lá e só toma um banho nas águas, ela não batisma, ela não morre, porque o sangue do Senhor Jesus não teve efeito, porque ela não houve uma entrega verdadeira. Então, ela não foi liberta, porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Mas ela só pode ser liberta quando ela toma uma decisão de fato e de verdade. E a decisão não é remorso. Decisão não é a pessoa fazer uma coisa errada hoje e amanhã ela voltar a fazer. Decisão é ela falar: a partir de hoje eu nunca mais volto atrás. E quando ela toma essa decisão, Deus começa a construir um caráter, uma vida nela. Porque para a pessoa poder receber o Espírito Santo, primeiro ela tem que se libertar, porque ela vem do mundo cheio de demônio, cheio de coisa enculacrada dentro do coração, da mente, cheio de pensamentos viciantes do mundo, cheio de coisas erradas. Então precisa haver uma obra regeneradora do Espírito Santo na vida da pessoa. Então a pessoa, quando vem, ela começa a se limpar pela palavra de Deus. Ela não pode pegar a palavra e deixar essa palavra se tornar morta como uma coisa qualquer. Ela tem que fazer que essa palavra vivifique na vida dela. E aí ela começa a permanecer e resistir ao diabo. E ela permanecendo e resistindo ao diabo, vai se cumprir aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes ele fala assim: se vós permanecerdes em mim, a minha palavra em vós, verdadeiramente sereis livres. Então a pessoa tem que permanecer, ela tem que se agarrar à palavra de Deus, tomar uma decisão, mesmo que ela tropeçar, ela levantar e falar: não caio mais, não aceito. Se segurar na mão de Deus e ir em frente e não aceitar nunca mais errar. Principalmente tem pessoas que têm um certo tipo de pecado que ela está sempre voltando ao vômito. Ela não tem uma vida com Deus. É uma vida mentirosa. Ela não tem a verdade dentro de si. Mas para isso, Deus é bom, igual em Apocalipse ele fala sempre, até quando as igrejas estão no pior erro. Ele fala: se não se converter, eu virei e farei assim. Então Deus está dando tempo. A misericórdia de Deus é um elástico para a pessoa se arrepender. Então, nesse tempo de arrependimento, antes que estoure esse elástico, busque a Deus, busque, se agarra à palavra de Deus, pede para Deus tornar essa palavra viva e eficaz, vivificante dentro de você. Pede para que Ele venha reavivar essa palavra. Pede para Ele que deseje pelas coisas dEle. Pede ajuda: Deus, me ajuda. Eu vou tomar essa decisão, não vou mais voltar atrás. E você toma a decisão e continua firme no propósito de obedecer a Deus, seguindo dia após dia, ouvindo a palavra dEle, buscando. De vez em ficar no celular vendo porcaria, de vez em ficar assistindo um programa que tem nada a ver, inútil, fútil, na televisão, no celular, conversa inútil, começa a buscar mais Deus. Você não vai ser bitolado, mas tira mais tempo para Deus, para a coisa do mundo. Acorda de manhã, busca Deus, ora, lê a Bíblia, dá primícia diária para Deus, dá primícia no domingo logo cedo em buscar Deus. Não vacila, começa a dar
o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida para Deus, dá tudo que você possa dar para Deus, para que a obra dele cresça, para que você cresça e permaneça firme, que não adianta nada disso se você não permanecer firme. E permaneça firme, se agarre à palavra dele. O diabo vai tentar, mas resista ao diabo um dia, 2 dias, vai resistindo ao diabo, vai suplicando, vai buscando a Deus. Então, verdadeiramente você será livre. Aí você vai ter a casa limpa e adornada. Aí você, quando estiver ali perto, você vai começar a buscar Deus e vai começar a pedir para ele o anelo, o desejo pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só entra em uma casa limpa. Ninguém toma um copo de água. Se a pessoa vê que o copo está sujo, ela não vai querer tomar aquela água. E o Espírito Santo ele não vai querer entrar em um vaso sujo. Ele vai limpar primeiro, mas a pessoa tem que dar permissão. Eis que ele está à porta e bate. Se você ouvir a voz dele, ele entrará na sua casa. Mas para isso você vai ter que limpar a sua casa. E quando você limpar, estiver adornado, ele não vai vir assim. Você vai ter que começar a buscar. E o diabo vai vir para cima, continua resistindo ao diabo. Porque Jesus falou assim... se aquele que ouvir a minha palavra e guardar, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. E é o mesmo procedimento para ser liberto, é o procedimento para receber o Espírito Santo. Então a pessoa tem um compromisso, ela continua guardando a palavra de Deus, continua buscando, pedindo um anelo, pedindo, Senhor Deus, vem, põe teu Espírito em mim. E a pessoa permanece firme. O que acontece? O Espírito Santo então vem e entra dentro da mente da pessoa. A partir daí então a pessoa tem uma força dentro de si para combater o pecado, o erro. Ela não vai ser uma pessoa perfeita, mas ela vai estar sempre humilde nos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas ela não vai cometer pecado para a morte, ela não vai estar andando na carne, sempre no Espírito. Mesmo quando ela estiver fraca, Deus vai chacoalhar, ela vai ficar forte. E quando o Espírito Santo vier sobre a vida dela, de fato e de verdade, ela não vai conseguir mais olhar para trás. Quando ela estiver esbarrando, fraquejando, a força do Espírito Santo impulsiona ela para frente. Ela acorda, ela desperta, mas ela não cai mais. Mas mesmo assim ela vai permanecer vigiando. Então, a pessoa vai pedir para Deus esse anelo, esse desejo do Espírito Santo sobre a vida dela. E ela vai buscar, porque se a pessoa se liberta, busca e deixa a casa adornada e vazia, o que a Bíblia fala? A Bíblia não fala assim que o Espírito Santo saiu da pessoa e o diabo veio e trouxe 7 pior. Não, ele falou que a pessoa estava limpa, adornada, mas não estava cheia do Espírito Santo. Estava limpa, adornada e vazia. Então o diabo vem, olha e vê que a pessoa se esvaziou, se limpou, então a pessoa se relaxou. E quando ela relaxou, o que aconteceu? Ela começou a dar lugar para o diabo. O diabo vendo que a pessoa está adornada e vazia então, e ela não está com aquele desejo forte de buscar o Espírito Santo, ela relaxou. Ela foi liberta, ela achou que ela pode relaxar. Tá tudo bem. E entra uma aparência falsa de engano nela, seduzindo ela, e ela aceita. O que acontece? Aí o diabo vem, ele vê que está vazio e traz 7 demônios. E o estado daquela pessoa fica 7 vezes piores. E muitos cristãos falam, a pessoa desviou da igreja e ficou 7 vezes pior, que perdeu o Espírito Santo. Não existe isso. A Bíblia não fala assim. Isso aí é um erro muito grande. Fala que estava adornada e vazia. A pessoa não estava cheia do Espírito Santo. Por isso que ele veio, olhou, viu que a pessoa se libertou, mas a pessoa não teve o desejo, a intensidade de buscar o Espírito Santo. Aí ele volta e traz 7 piores. E ela abandona a fé. E quando ela abandona a fé, é porque ela não tinha o Espírito Santo. Porque o próprio João falou, estava no nosso meio, mas não era um dos nossos. Só vai passar a ser um dos nossos, do Senhor Jesus Cristo, quando receber o selo do Espírito Santo. Aí a carta, por que é selo que a Bíblia fala? Porque quando você coloca um selo na carta, aí ela está autenticada, ela tem um destino. Aquela carta, ela tem um destino. Quando eles colocavam um selo naquela carta, estavam mostrando o destino, para onde ela ia e na mão de quem ela ia parar. E quando a gente recebe esse selo, nós temos destino da eternidade com Deus. Por isso é muito importante buscar o Espírito Santo. E muitas igrejas, infelizmente, hoje em dia, elas batizam as pessoas assim, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, está salvo. As pessoas não recebem libertação. E muitas igrejas acabam entrando no engano de muitos pastores, pessoas que entram, missionários, e começam a pregar a palavra, mas com espírito de engano em si. E não libertam. E lá na frente cai e faz
destruição no meio da igreja, do corpo de Cristo. Por quê? Porque foi um joio que foi plantado pelo inimigo. Porque a Bíblia fala assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem saber nela o poder de Deus. Então a gente precisa ler a Escritura para poder pregar, para falar a verdade. Um pastor não pode pregar o que quer, o que ele acha. Ele tem a obrigação de conferir nas Escrituras para poder ensinar, porque um dia Deus vai cobrar de cada pastor, de cada missionário, de cada bispo, de cada servo dele, e isso eu falo com temor e tremor, a respeito da verdade. Não podem pegar o que acha. Eles não podem ser partidários. Eu sou disso, eu sou daquilo. Tem que procurar a verdade. E largando mão desse negócio de partidarismo, de eu sou desse jeito, eu sou da igreja A, sou da igreja B. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então a gente precisa procurar conhecer a verdade sagrada. E sobre o Espírito Santo, a gente precisa se libertar. Hoje em dia parece que a igreja esqueceu que existe demônio. As igrejas parece que esqueceram que tem o Espírito Santo. As igrejas esqueceram, parece que tem oração. As igrejas esqueceram que existem a oferta da nossa pessoa para com Deus, oferta monetária, oferta de oração, de jejum. As pessoas hoje vivem um oba-oba, por isso que tem muitas pessoas caídas dentro da igreja. Por isso que tem muitas igrejas que vivem na emoção. Por isso que muitas igrejas têm vivido cega e contaminada, infelizmente. E a gente tem que orar para que haja uma restauração no corpo de Cristo. Que os pastores tenham a vista aberta e comecem a buscar de todo o coração e venham ensinar o povo de fato e de verdade. Então, se você vê que você tem algo que você comete, que tem um pecado em você, você não tem o Espírito Santo. Se você tem o vício da masturbação, se você tem depressão, se você tem uma angústia, tristeza, se você vive tomando calmante, antidepressivo, você não tem o Espírito Santo. Tem o espírito de engano que está te acompanhando e está te cozinhando para levar para o inferno. Se você quiser acreditar nas minhas palavras, amém. Eu tenho certeza do que eu estou falando, que isso está nas Escrituras. Eu jamais pregaria o que não está na Escritura. Porque o Evangelho, a porta é estreita, e poucos se acertarão com ela. Então, se você comete adultério, se você cobiça, se você rouba, se você mente, se você engana, e várias outras coisas são pecados da carne, pecado da morte, e não há arrependimento, só há remorso. Você não tem o Espírito Santo. Você precisa saber que você precisa se libertar e ter um período de libertação, de resistência. E buscando e ter, depois da libertação, esse anelo, esse desejo de buscar a Deus, buscar o Espírito Santo e tomar a decisão de servir. Então Deus virá sobre você. Até para a igreja teve Pentecostes, 50 dias, e eles buscaram e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, você precisa buscar de todo o coração, assim como eu precisei. Eu fui uma pessoa muito tempo enganada. Eu fui um cristão falso, hipócrita. Mas o dia que eu percebi que eu estava realmente enganado, ouvi uma palavra que abriu meus olhos como essa, eu reconheci, fui humilde para reconhecer. E comecei a lutar. E comecei a buscar e tomei a decisão de não voltar mais atrás. Continuei lutando, então o Espírito Santo veio e me libertou. E eu continuei buscando de todo o meu ser, suplicando a ajuda de Deus. E Ele veio e habitou em mim. Então a minha vida nunca mais foi a mesma. No sentido que eu nunca mais voltei atrás. Esse é o poder do Espírito Santo, para que a gente seja testemunha. E para ser testemunha, precisa ter ele dentro da gente, para que o nosso testemunho seja verdadeiro. Porque senão a pessoa não consegue ser testemunha na força do seu próprio braço, da sua carne. Porque ela não tem a força para vencer o pecado. Porque aquele que vence o mundo, vence o pecado, esse é de Deus. Todo aquele que peca, esse não é de Deus. Peca no sentido de estar pecando, de estar pecado da carne e da morte. Mas aquele que é de Deus, ele vence o mundo. E o Espírito Santo está nele. O Espírito de Cristo, que revela todas as coisas, que revela o Senhor Jesus. Então, medite sobre isso. Eu peço que, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo venha revelar essa palavra para você e venha no mais profundo do teu ser quebrar os grilhões, as barreiras, e que a palavra dele não seja mais uma palavra morta, mas passe a ter vida e sentido verdadeiro na tua vida, e venha quebrar os grilhões, amarrar um engano e abrir seus olhos e fazer você ver
e que você venha buscar o Senhor Jesus Cristo como você nunca buscou e venha permanecer para que seja liberto e que continue buscando com anelo e desejo para que o Espírito do Alto, o Espírito Santo venha sobre você e penetre no mais profundo do teu ser, na tua mente e transborde o teu seio, rios de água viva jorrem da tua vida para a vida eterna. Aí já era, nunca mais você vai voltar atrás, você vai ter uma força, o poder de Deus dentro de você para vencer tudo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo Apocalipse, a verdade revelada. E a maior verdade revelada é que a gente, independente da gente estar na grande tribulação ou antes da grande tribulação, a gente precisa ser salvo. E para ser salvo a gente precisa pegar a nossa cruz, carregar ela, tomar ela e seguir, porque Jesus falou que apertado é o caminho. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.